Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ecossistema Reino dos Titãs. Antes da gente iniciar, vou colocar os nomes de vocês e também os pedidos por meio do Valeu Demais. Inclusive, se você quer ter um dinossauro exclusivo seu, pode fazer uma doação de R$2 ou mais para ter a quantidade de dinossauro que você quer, beleza? Então, bora lá! Primeiramente temos o Allosaurus Fragilis, que foi feito pelo pedido do Absolute Buga. Ele caiu nessa região dos Alpes Gelados com o nome de Mercurial. O segundo pedido foi feito pelo Capiun Yan, e é um pedido de 5 camaras, um macho e 4 fêmeas, com os nomes de Yorkian Silver, Mei Mei Silver, Lilian Silver, Surian Silver e a Paulia Silver. Eles que ficaram aqui no ambiente Triássico. O terceiro pedido é da Bárbara Neto. Ela quis um casal de trike, que primeiro caiu aqui na planície dos Pinheiros, com o nome de Bárbara e Felipe. Pedi um Drio, que caiu aqui na Patagônia, com o nome de Pequenino. E por último, 2 iguanodontes que caíram aqui no ambiente Triássico, com o nome de Aladar e Nira. O próximo pedido é do Grande Fuzileiro. Ele quis um Allosaurus Europaeus com o nome de Fuzileiro, que caiu aqui na região do Green Hell. Quem pegou a referência, pegou. E como nosso último pedido, ele quis um Triceratops Prorsus macho com o nome de Well. O Well que caiu também aqui nos Alpes Gelados. Agora eu vou colocar os nomes restantes aqui dos dinossauros que vocês comentaram. Temos aqui o Caious, Dudu Joga, Fernando, Pael, um apatossauro macho chamado de Dodossauro, Eubogodon, Franfran, a Mayuri, Miss Dracuna, Littlefoot, esse apatossauro filhote chamado de Alexandre, Homem de Ferro e, para fechar, Shanhiro. Muito obrigado a todos os pedidos e também quem comentou os seus nomes. Continuem comentando, que conforme eu vou adicionando os dinossauros e conforme vai nascendo novos filhotes também, vou colocando os nomes deles, beleza? Então bora começar o nosso ecossistema. Estamos de volta no nosso ecossistema, pessoal. Para o Allosauro aqui, eu coloquei Instinto Jurássico, tá bom? Para simbolizar aí o primeiro carnívoro aqui, meio que apex do nosso ecossistema. Mas, cara, vamos dar uma olhada aqui, porque temos simplesmente 4 apatossauros filhotes. Vocês lembram que a apatossauro colocou 4 ovinhos? Então temos aqui os filhotes. Esse daqui é a Monarca do Vazio, que eu acabei esquecendo de comentar, pessoal. Eles que estão aqui ainda nessa região mais da savana, onde obviamente nasceram. Não é na região da savana, porque a região da savana fica desse lado aqui. É uma região vizinha da savana, onde é uma região um pouco mais com árvores secas. Inclusive, cara, olha só a migração que eles fizeram. Eles saíram daqui, estão atravessando o rio e vindo para essa outra região, onde o Driossauro estava. Olha que legal, cara, essa migração deles aqui. O problema é que simplesmente largaram o filhote para trás, cara. Vamos ver que horas são agora? Ah, é meia-noite. Ó, vamos dar uma olhada aqui com a lanterna, né, pra gente ver um pouco melhor. Então eles conseguem passar aqui tranquilamente, ó, nem nada, porque não é tão fundo isso aqui. E eles vieram seguir o seu alfa, que é o Dodossauro, é o único macho que tem por aqui. Mas é muito legal, cara, que eles simplesmente migraram pra essa outra região aqui, talvez pra comer, fazer novos ninhos no futuro. E inclusive nessa região também temos os novos dinossauros. Eu acho que tem até alguns oviraptores que estavam andando por aqui. Mas temos aqui os novos trikes. Essa daqui é a Bárbara e o outro macho tá aqui, que é o Felipe. Ainda não estão em tempo de acasalamento, então eu nem vou colocar o ninho aqui. Tá bem longe, na verdade, ainda tem bastante tempo para rodar aí. Temos também uma nova espécie de trike aqui, que é o Trike Prorsus. Aquele é o outro trike, se não me engano, aquele é o Orridus. Esse daqui é o El, que tá sozinho, cara. O bom é que ele é muito forte, então mesmo sozinho consegue se defender, inclusive de um predador que tem aqui nessa região, que é o Allosauro. O Allosauro tá por aqui, ó, é o Allosaurus Fragilis, ele que tá nessa região, caiu aqui. Eu faço sempre por meio do sorteio, tá, pessoal? Só não mostro no vídeo mesmo, mas eu tenho a roleta lá, onde fica mais legal pra colocar os dinossauros, fica de um jeito um pouco mais dinâmico. E o Allosauro tá aqui, cara, farejando, tá só andando de boa por enquanto. Nossa, mas ele nasceu já com bastante fome, hein, cara? 56%, é uma fomezinha razoável aí. Mas olha que engraçado, o trike aqui, ele já foi embora, cara. O cara simplesmente saiu correndo daquela região, às vezes porque não é uma região muito boa pra ele, né? Então ele tá nem aí e tá indo pra algum lugar. Pra algum lugar ele tá indo. Eu acho que ele vai pra aquela região onde tem os trikes. E também temos o Driossauro aqui, que é o pequenino. Olha que maneirinho esse daqui. É um Driossauro um pouco mais verde. Esse aqui pode virar uma caça do Allosaurus Fragilis, que tá lá do outro lado. Ó, o Trike agora ele vai comer. Acho que ele conseguiu estabilizar um pouco aqui a sua região. Bem legal. E olha só, pessoal, temos um combate aqui contra o Allosauro. Mas como assim? Contra que apatossauro? Meu Deus, o filhote! Morreu o Homem de Ferro. Nossa, por isso que eu achei estranho, cara. Nossa, morreu o filhote já.
Ah, é uma pena, cara. O Homem de Ferro acaba de morrer. Ele só tem 32 quilos de carne, então deixa eu ver se vai encher um pouco aqui esse alossauro. Cara, é uma pena porque largaram os caras pra trás, mano. Largaram o filhote pra trás. Ó, já acabou a comida deles e não encheu completamente. E olha que maneiro, pessoal. Nasceu um filhote de anquilossauro. Eles que estão na região aqui do bosque. Olha que maneirinho, nasceu uma fêmea. Eu acho que foi só um, hein? É, foi somente um ovinho mesmo. Olha aqui, tá um eclodindo. E eu espero que dessa vez esse filhote pelo menos sobreviva por um tempo aqui, né? Olha que legal, pessoal. Eles migraram tanto que já estão aqui na região da praia. Claro que não é tão longe, né? Porque eles estavam ali em cima, mas eles andaram muito, andaram bastante mesmo, para poder procurar novos alimentos. Olha, eu não sabia que eles comiam daqui do tronco. Interessante. Legal, eu acho que esse daqui também, que a Dracuna tá vindo comer também. Na região mais triássica aqui da coisa, temos os nossos Camarassauros. Aqui no grupo tem o Yorkian Silver como alfa, mas vamos dar uma olhada, olha só, tem um grupo de 4 camaras, alguém tá sozinho. Porque eu lembro que eu coloquei 5 camaras, foi um macho e 4 fêmeas, então alguma fêmea tá sozinha. Quem tá aqui é a Surian, a Mai Mai e a Lilian. Quem ficou sozinha foi a Paulia Silver. Geralmente isso acontece, pessoal, por causa que atingiu o limite, né, de grupos, e aí o animal ele simplesmente vira um nômade. Ó, pessoal, temos uma caça rolando agora. O Alossauro tá correndo atrás aqui do Drill, hein. O Drill tem muito mais velocidade, então acho que ele consegue sobreviver. Só que esse Alo aqui, ele tá com muita fome. O problema é que o Drill correu por um lado aqui que ele pode ficar simplesmente encurralado aqui, cara. Eu não sei se foi uma boa escolha dele, não. Pessoal, às vezes fica meio lagado quando eu olho pra cachoeira, porque essas partículas são muito mal otimizadas, então fica lagado assim. E olha só, cara, não vai dar certo aqui pra esse Drill, hein. Eu acho que ele vai morrer. O pequenino pode virar lanche. Ou não, desistiu? Ah, mas ele tá com fome. Cara, eu acho que desistiu de caçar o Drill, realmente. Aí, Mercurial, aí não, cara, se não tá com fome... É, metade da fome, ainda dá pra aguentar bastante, mas o Mercurial aí desistiu. E o Drill conseguiu aqui escapar, cara. Foi quase, hein? Nossa, pessoal, outro filhote acabou morrendo aqui, cara. Dessa vez foi o Monarca do Vazio. Morreu em combate com o instinto jurássico, que é o Alossauro Anax. Só que esse daí foi por agressão territorial, não foi nem por questão de fome mesmo. Tanto que ele tá aqui, ó, bem tranquilo. Aqui é culpa dos pais desnaturados, tá? Simplesmente por largarem os seus filhotes pra trás. De filhote que tá com muita fome e com muita sede é aqui o Alexandre. Ele tá indo beber água ali, só que, cara, ele tá sozinho mesmo. A sorte dele é que tem algumas carcaças lá do outro lado e também que não tem nenhum predador por aqui, né? Mas um filhote andando sozinho assim é complicado. Temos também o outro filhote aqui que é o Shunhiro, ele que tá sozinho também, deixa eu ver. Não, pelo menos tem aqui ó, um outro apatossauro nessa região. Pra talvez cuidar dele, né? Pelo menos isso. Mas os sapatossauros se espalharam muito pela região. Olha, tem 2 aqui, 3, né? Na verdade, contando com aquele ali. E tem o outro aqui também nessa região da praia. Tá vendo, ó? Eles se espalharam bastante. Uma pena que não sobreviveram tantos ali dos filhotes, só tem 2. O Ibogodon tá com um problema aqui, ele tá com abscesso dentário. Eu não faço ideia se isso se recupera com o tempo, mas não vamos tratá-lo porque não tem como, né? Não tem nada aqui. Na região do Green Hell, temos aqui o nosso Alossauro Europeus. Ele também que tá com fome, tá aqui com 55% de fome, tá procurando um alimentador, mas no caso vai caçar. Porque assim, nessa região não tem ninguém, não tem absolutamente ninguém, tá vendo ó? O que ele poderia fazer é migrar para essa região onde tem alguns saurópodes ou vir para cá onde tem iguanodontes e também os camara, que inclusive estão aqui ó. Esse daqui é o Aladar e essa daqui é a Nira. Eles não estão em período de acasalamento, então também não vale colocar nenhum tipo de ninho por aqui. Já a camara, olha só cara, tem acasalado, pode criar filhos, então acho que eu vou até colocar aqui o ninho grande para que ela bote seus filhotes. Não sei como, mas deu certo. Ó, o Camarasauro já reivindicou isso aqui e teremos 2 filhotinhos de Camarasauro. O bom é que ela vai poder fazer o seu próprio bando, já que não tem ninguém, cara. O macho simplesmente engravidou ela e foi embora. Que doideira, cara. Eles que estão também nessa região, então pode considerar que ainda não foi abandonado, vai. Mas aquela fêmea não faz parte desse grupo, então realmente a Pauli aqui está sozinha. E vamos torcer para que nasça um macho e uma fêmea para poder continuar a linhagem aqui da Paulia. O track que tá na região da Patagônia aqui, que é o El, ainda continua por aqui.
Parece que ele só não gosta mesmo do ambiente lá de cima, né? Um ambiente gelado. E aí curtiu ficar por essa região. O Drill também tá por aqui ainda. Não foi caçado por aquele Alossauro Fragilis. Olha o Drill, que maneirinho aqui. Acho que ele tá tomando água. É, ele tá tomando água no meio dessas pedras aqui. Essas pedras ficaram bem grandonas assim, pessoal, porque foi por causa da modificação da atualização. As pedras antes eu tinha feito menor, mas fazer o que? Vamos deixar assim mesmo. Ele não tá com muita fome, apesar de ter um alimentadorzinho aqui pra ele comer. É uma região muito boa pra ele. Ih, tá morreu um dinossauro ali. Cara, morreu um apatossauro, mano. O Eubogodon, ele morreu devido ao abscesso dentário. Nossa, então realmente aqui não se curou com o tempo e o animal simplesmente morre, cara. Olha o tanto de carcaça que tem aqui, 10 mil, quase 11 mil quilos de comida. Se o Alossauro Anax conseguir achar isso aqui, vai ser muito bom pra ele. Ele vai conseguir sobreviver sem caçar por muito tempo. Que inclusive tá andando por aqui, ó. Ele tá rondando a região onde tem os Zapatossauro. Mas eu acho que caçar eles não dá certo. Ele pode até matar os filhotinhos, mas os Apatossauro realmente são bem fortes. Os saurópodes nesse jogo são absurdamente fortes. E eu acho que um Alossauro só, por mais que seja desse tamanho de porte, não vai ser o suficiente. E olha, ele tá com fome. Ele tá assim procurando um lanche. Mas cara, você vai atacar o Zapatossauro? Acho que ele tá tentando, hein? Cara, o Alossauro tomou 2 rabadas aqui, mano, e quase foi. Olha a vida que ele ficou. Tá com 30% de vida. É, você vai voltar, você vai morrer, cara. Se voltar, você vai morrer. Vai tomar outra rabada. Vai tomar. Nossa, ainda bem que o Apatossauro simplesmente não atacou ele, cara. Ele ficou no meio de todo mundo e ainda tá. Ai, vai tomar a rabada, vai morrer. Não morreu. Cara, ele ainda não encontrou a carcaça ali, ó. A carcaça do Apatossauro. Eu não sei se é esse, na verdade. É aqui, ó. O Apatossauro tá ali atrás. Desistiu. O Alossauro desistiu. Vai tomar uma água aqui agora. E o Driossauro morreu, pessoal. Olha aqui o Driossauro. Ele foi atacado pelo Alossauro, cara. O Alossauro aqui, ó, mercurial, mano. Infelizmente não deu pra ver, a gente tava vendo a outra briga lá. E agora que eu percebi, cara, a gente tem 3 tipos de Alossauro aqui, né? Temos o Europeus, o Fragilis e o Anax. Mas por enquanto eu acho que o predador de topo é o Anax lá do outro lado, que quase foi. Mas aqui, esse Alossauro acabou comendo o Driossauro e vai sobreviver por um bom tempo ainda. Olha que bonitão ele aqui. Provavelmente pegou o Drill despercebido aqui na água. E aqui tem um negócio bem interessante, que quando herbívoros eles vão nadar, eles ficam muito vulneráveis. E aí o carnívoro aproveita para atacar, né? O Mercurial tá aqui voltando para sua região de nascença, que são os Alpes gelados, mas já não tem mais nenhuma presa por aqui. O Ankzinho filhote tá sobrevivendo bem, tá comendo tudo que pode por aqui. E aproveitando, claro, que não tem nenhum carnívoro para atrapalhar eles. E a família de Anki aqui tá bem tranquila. E esqueci de colocar os nomes, pessoal. Então esse daqui vai ser a Paleoarte, essa outra filhote aqui vai ser a Carnificina, e esse Anki macho vai ser o Thiago Billy Bill. É uma região bem bonita, cara. Olha só que tranquilidade que tá por aqui, hein? Olha que maneiro. Eu acho que o caos só tá ocorrendo lá no centro da ilha mesmo, que é por aqui onde o Alossauro Anax está. Ele ainda não se recuperou, tá muito machucado, olha só, de tantas rabadas que tomou. Mas, cara, ele encheu, hein? Ele encheu a fome. Do que será que ele encheu? Será que ele comeu? Ah, ele comeu, olha só, ele comeu aqui, ó, diminuiu um pouco a quantidade de quilos da carne. Seria muito bom se ele ficasse por aqui, né? Eu acho que ainda eles não têm esse tipo de comportamento, por exemplo, em ficar deitado ou na região de ter uma carcaça muito grande. Mas isso daqui é realmente como se fosse uma baleia no mar, cara, tem comida pra muito tempo. E olha que legal, mano. Olha que legal que os Apatossauros dormindo ao mesmo tempo, enquanto que outros estão andando por aqui, muito massa. Só tá estranho essa... olha aqui, ó, como ficou. Levantaram. Vai tomar rabada. Morreu. Meu Deus, seu Alossauro, você é muito burro, extinto. Mano, o Alossauro morreu. Cara, não, aí ele brincou com o perigo. Só porque os bichos estavam deitados, ele achou que não ia bater nele, cara. Nossa, mano. Deu uma chicotada. Foi pro saco, cara. Foi embora. É isso. Nossa, Alossauro aqui sobreviveu por pouquíssimo tempo. Ele que era para ser o carnívoro aqui de topo da ilha. Mas agora temos somente o Alossauro Fragilis e o Alossauro Europeus. O Alossauro Europeus, que é o fuzileiro, tá aqui ainda nessa região do Green Hell. Se ele for morrer de fome, pessoal, eu vou e coloco um alimentador aqui
ou eu coloco um animalzinho só pra ele matar e servir de comida, porque é uma sacanagem, né? Porque aqui não tem nenhuma espécie, não tem nada, porque ainda tá muito vazio o mapa. E aí para herbívoro fica muito mais fácil de sobreviver. Mas vamos ver se ele realmente não vai sair daqui e não vai tentar fazer nenhum tipo de caça. Os oviraptores migraram de região completamente, eles estão aqui na parte da planície dos pinheiros, onde também não tem nenhum carnívoro, é bem tranquilo aqui pra eles. É muito engraçado, cara, esses dinossauros quando sobem na pedra assim. Só que aqui parece que tem o quê? Um, dois... Não sei onde estão realmente todos os oviraptors. Mas tem comida de sobra aqui, tem alimento de planta, tem alimento de inseto e até de fruta também. Ó pessoal, eu espalhei uns mini recintos pela ilha, temos aqui um Microraptor. Infelizmente eles não ficam livres por aí, mas dá pra entregar ao meio ambiente. Olha só aqui, ó, que legal, os Trikes por aqui, essa daqui é a Bárbara, que migraram um pouquinho de região, eles estavam um pouco mais pra lá. E o Felipe também tá bem de boa aqui, sem nenhum tipo de ameaça. O Deino, faz tempo que a gente não vê, ele que é um Deino bem bonitão, cara, olha só que legal. Ele tá, obviamente, né, na região aqui do pântano. E olha só, do lado da Titanoboa, cara. Eu queria mostrar pra vocês aqui. Olha que legal essa visão. Que da hora, cara. A Titanoboa nem parece que tá em um mini recinto. Parece que tá realmente em uma árvore aqui, com outros dinossauros no ambiente passando. Muito massa, cara. Isso daqui ficou legal. Chegamos em um ótimo momento. Esse alossauro tá bem tranquilo aqui nessa região também, dos Alpes. Depois de ter caçado o Drill, acho que ele vai poder ficar um bom tempo sem comer. É isso mesmo, ó. A fome abaixou bem pouca mesmo. Isso que eu gosto aqui desse jogo, pelo menos que eu tô percebendo agora, é que a fome dos carnívoros demora muito pra cair. Claro que depende do tanto que eles comeram, né? Aquele alossauro Anax lá não precisava ter morrido. Ele já tinha comido, era só descansar, que tava de boa. E olha lá no fundo, olha o Trike, cara, o El. Ele foi aqui pra região do bosque. É o bosque das coníferas, se eu não me engano, por aqui. Ele que eu acho que tá querendo uma comidinha um pouco diferenciada aqui. Eu não sei se eles brigam com os anquilossauros. Eu acho que não. Acho que eles ficam tranquilos com ele lá. Mas pode ser que tenha alguma briga territorial por aqui. E eu acho que o Trike ganha. O Trike é bem forte, cara. Os herbívoros, no geral, acho que desse jogo são bem fortes. Mas que seria interessante ver uma briga territorial de herbívoros seria. Falando em Anques, cadê esses Anques? Ah, eles estão por aqui, ó. Tá aqui dormindo. Esse daqui é o Thiago Bilibil, que é o macho, mas não é o alfa. A alfa desse grupo é a Anki fêmea. Tá indo pra cama, vai descansar agora. Olha que maneira. Que legal. A filhote carnificina também tá aqui bem próxima da sua mãe, então provavelmente também vai ser defendida. É isso, vai chegar mais uma noite aqui no Reino dos Titãs. E a Paulia Silver, hein, pessoal, ó. Ela já botou os ovos aqui, na verdade botou um só, o outro tá quase pronto. Não, botou os ovos, mas vai demorar um pouquinho ainda pra nascer. A Paula aqui tem um companheiro sazonal que é o Yorkian Silver. Caramba, eles que migraram de região, agora o Camara aqui tá no pântano, na mesma região dos Deinoqueiros. E as suas fêmeas seguiram, já que ele é o alfa. Vamos ver se ele é o alfa ainda, é isso mesmo. O Yorkian ainda é o alfa, então os outros Camaras vão seguir ele pra onde ele for. Olha que legal aqui, ó, esses Camara comendo aqui nessa região agora. Desse modo, a Paulia realmente foi largada pra trás. E ela agora é definitivamente um Camara solitário até que nasçam seus filhotes. Os Iguanodontes ainda não estão no seu período de acasalamento, mas parece que eles estão migrando para uma outra região. Estão saindo também desse ambiente triássico, parece, e vão para a região onde tem o pântano, cara. Se você vir por aqui, ainda tem essa vegetação do triássico, mas descendo tem já a vegetação do pântano. Ou eles podem estar simplesmente vindo aqui beber água. Ó, pessoal, o fuzileiro, ele andou bastante, ele tá tentando sair aqui dessa região, olha só, essa parte aqui é a saída do Green Hell e também a entrada dele, e ele tá chegando aqui na savana, tá chegando mais ou menos, né, ele tá procurando alguma coisa pra caçar, só que a fome dele tá em 0%, cara, eu vou ter que colocar alguma coisinha aí pra ele, senão não vai ter como, ele vai acabar morrendo, e como eu disse, só de começo, como a ilha não é muito bem povoada, eu vou colocar um alimentador só pra ele não morrer de fome. Ó, pessoal, coloquei aqui esse alimentador pra esse alossauro europeu só pra não morrer de fome mesmo, beleza? Querendo ou não, isso daqui é uma carcaça bem realista, então não tira muito a vibe do nosso ambiente. E olha só, a Mayuri está grávida novamente. Teremos aí 3 futuros bebês apatossauro. E eles voltaram para essa região, cara. Voltaram para a região onde eles estavam, onde começaram aqui no primeiro episódio. Olha que maneiro, eles migraram lá para outra região e voltaram agora, só para ter os seus filhotes. Que inclusive tá no mesmo ninho onde eu coloquei antes. E agora tá aqui depositando os seus ovos. Muito legal. E olha só, pessoal, a Fran também está grávida. Caramba, cara. Teremos um monte de filhote de apatossauro aqui, então.
É bom pra sempre termos aqui esses saurópodes andando por aí. Torcer pra que os filhotes dessa vez sobrevivam de forma mais legal, né? E como tem um ninho por aqui, eu não vou precisar nem colocar, é o ninho que eu coloquei anteriormente. E os filhotinhos estão vivos, tá? Olha só o tamanho deles. Já estão um pouco maiores, mas estão sozinhos. Cara, eles estão realmente sozinhos, mano. Eu não sei se tá certo isso. Na verdade, eu acho que tá, né? Porque geralmente os saurópodes, eles nascem e aí é cada um por si, né? Pelo menos nos documentários que eu me lembro. Se a gente vem aqui em genealogia, o pai é o Eubogodon, que infelizmente morreu por problema no dente. Ou a mãe, né, na verdade. A mãe é o Eubogodon e o pai é o Dodossauro. Como ele não tem social, o único membro da família aqui é o Shunhiro, que é o irmão dele. Tá em outro lugar completamente diferente, que tá grandinho também, ó. Ele que tá nessa região aqui do Vale das Rochas. Vale das Rochas porque tem muitas rochas aqui nessa parte, ó. São umas montanhas bem legais, mas estão bem separados um do outro. E olha só, a Bárbara acasalou e eles estão no período fértil. Vou colocar ninhos aqui pra eles para termos filhotes de trikes também. Pronto, coloquei o ninho aqui do lado da pedra, bem pertinho do lago. Então vai ser um bom ambiente aí para um filhote nascer, já que tem comida para todo lado. Ainda ela não reivindicou o ninho, mas eu já coloquei para ser somente a espécie do Trike horridus. E olha só, reivindicou agora. Por enquanto tem um ovo, e eu acho que vai ser só isso mesmo, hein? Um filhotinho de trike. A única ameaça que eles podem ter por aqui é se o alossauro, né, o Fragilis, ele vir por aqui e entrar ali na região. Mas ainda assim, o trike ele é muito forte e pode matar um alossauro facilmente. E falando aqui no Mercurial, ele tá com fome, 55%, e tá procurando um alimentador, o que quer dizer que ele tá tentando caçar alguém. Eu acho que aquela carcaça do Drill já foi embora, realmente, já foi. Então ele não tem escolha a não ser migrar daqui ou tentar caçar aquele trike ali agora, cara, que eu achei que é o El. Olha, esse alossauro ele vai. Eu acho que ele vai tentar, hein. Tipo, ele não tá com tanta fome absurda assim pra se arriscar e tentar caçar um trike sozinho. Mas pode ser que aconteça sim. O Elk tá sempre se movendo nessas regiões, cara. Eu acho bem legal que eles ficam migrando de região para região e não ficam presos em um lugar só. De vez em quando esse trike sobe, ele vai lá para cima e depois volta para essa região por aqui. A gente vai ficar de olho nesse halo, que querendo ou não, ainda é um alossauro fragilis, né? Se acabar caçando bem, pode matar sim esse trike. O perigo é se o trike levar o halo lá para cima, onde tem o filhote de anquilossauro, cara. E ó, é o que tá acontecendo. Olha a movimentação aqui do alossauro indo atrás do trike. Isso eu acho muito da hora, mano. Tá na espreita, assim, só estudando o trike e como ele pode caçar ele. Isso eu acho muito interessante, muito legal. Enquanto que o trike tá aqui, ó, só desconfiado, indo aos pouquinhos. Muito legal. Mano, eu quero ver o alossauro seguindo esse trike até lá em cima. Isso eu queria ver, mano. Mas eu não sei se vai acontecer, não. Falando em Yankee, olha aqui como tá o filhotinho de Yankee, que é a carnificina. Ela já tá em um tamanho bem interessante, cara. Está com 7,5 meses e 24% de maturidade. Ainda tem bastante tempo aí pra crescer. Mas já tem 400 quilos de peso, mano. Doideira. Isso dá bastante comida, hein, pra um carnívoro. Aqui ela provavelmente vai descer para esse riozinho aqui para tomar uma água, já que é a fonte de hidratação mais próxima que ela tem. Cara, o que tem aqui em cima, né, que é melhor, com os seus pais, que inclusive tá aqui, ó. A Paleoarte tá só na segurança para o seu filhote. E tá aqui também, ó, agora que eu vi o pai, cara, olha aqui. Também tá indo beber água junto com o seu filhote, muito legal. Por mais que esteja tudo em desenvolvimento ainda e bem no começo, tudo isso aqui já é muito bom, cara, já é muito promissor para que no futuro tenhamos interações cada vez mais realistas. Deixa o seu like então se você gostou desse episódio, pessoal, não deixem de comentar os seus nomes aí para que eu coloque os dinossauros aleatórios. E lembrando, se você quer ter um dinossauro exclusivo para você, é só fazer uma doação aí de no mínimo R$2 para um dinossauro por meio do Valeu Demais, beleza? Muito obrigado a todos que participaram, e se você tá perdido e não viu o último episódio, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aí agora. Se inscreva para não perder os próximos episódios, que vai ser muito da hora. Teremos muitos filhotes aqui no Reino dos Titãs. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!